Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada pelo retorno dos economistas de TV que até aceitam um terceiro mandato de Lula, mas desde que ele seja economicamente paulo-guedista. A polêmica da vez se concentra nas declarações de integrantes do governo a respeito da permanência de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central até o fim do mandato, em dezembro de 2024. O principal argumento é que Neto não cumpriu a promessa de manter a taxa de juros baixa e hoje o Brasil lidera esse ranking e outros nem tão promissores, como o de desigualdade social. Afinal, se já não conseguimos mais ser campeões na Copa do Mundo e no Mundial de Clubes, nos resta o contentamento em dominar os campeonatos de desgraças variadas. Não que Campos Neto já não tivesse dado justificativas para ser demitido antes. Cabe lembrar que durante a campanha de vacinação contra a Covid, ele aproveitou o momento para biscoitar e mostrar o resultado dos treinos de supino com isometria. Em defesa dele, serei justo e reconhecerei que ao menos não era um integrante negacionista do governo anterior. Ainda nos últimos dias, tivemos a fuga de garimpeiros de terras indígenas que agora reclamam do preço do frete de helicóptero para voltar para casa e da destruição do maquinário pelo IBAMA. A questão tem causado bate-cabeça no governo Lula, que se de um lado tem representantes que pretendem criminalizar quem explorou as reservas, conta com José Múcio, que está sempre pronto para passar pano para os grupos mais equivocados da história recente do país. E você vai ver ainda, novo diretor-geral da PRF reconhece que a instituição foi maculada. Antes tarde do que mais tarde. Marcos Duval produz mais provas contra si mesmo e procura um psiquiatra. Nicolas Ferreira e Cleitinho agem como vereadores federais. E deputado gaúcho metido a sonso compara Bahia ao Haiti. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Pensamos que o Lula neste governo seria até mais comedido que nos anteriores, mas a previsão desse canal foi errada e devemos reconhecer. Pelo menos nas declarações do primeiro mês de governo, quase não vi o presidente ter receio de dizer o que realmente pensa sobre temas espinhosos como guerra da Ucrânia, o mercado financeiro e até o exército. Nesta semana mesmo, ele apontou com a coragem que falta ao José Múcio que o exército de Caxias está ideologizado pelo bolsonarismo. Não é mentira, mas não é completamente verdade. O buraco é até mais profundo e grande parte dos generais é olavista mesmo, do tipo que fez cursinho com o velho em meados de 2000 e apenas achou um fantoche carismático para ganhar a eleição e impor as pautas do filósofo que está sem fumar há mais de um ano. Só que o PT até hoje ignora e desconhece o alcance do impacto do olavismo nas instituições brasileiras, já que infelizmente o partido é repleto de gente que chama o menino da TI para tirar os clipes do Word. Não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvido com política. E não é só para a Forças Armadas, não. É para as Forças Armadas, é para o Ministério Público, é para o Itamaraty. E eu disse para o general, lamentavelmente, o exército de Caxias foi transformado no exército de Bolsonaro. Outro ponto exposto pelo presidente é sobre o mercado. Além de fazer reiteradas críticas ao Banco Central Autônomo, retomou o caso Americanas e como a história repercutiu. Porque é aquilo, incluir o pobre no orçamento é fator para derrubar a bolsa e aumentar o dólar. Já a quebradeira de varejista faz no máximo uma marolinha na Faria Lima. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta e esse mercado não fala nada, ele fica em silêncio. E nesse caminho de sinceridade, tivemos ainda o novo diretor-geral da PRF reconhecendo que a instituição está maculada. De fato, talvez só fosse mais indicado ter reconhecido que essa polícia propineira virou um verdadeiro lixão aos 20 anos, ou mais. Quem sabe essa autocrítica não tivesse evitado uma instituição que se sentiu tão empoderada a ponto de fazer câmara de gás em viatura em plena luz do dia, não é mesmo? Nos últimos anos, atos isolados, alguns
que eu considero abomináveis, lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, se viu atingida e maculada. Sobre o retorno do mito ao Brasil, eu tenho sentimentos agridoces. Isso porque não boto tanta fé assim que ele será responsabilizado pelas atrocidades que cometeu enquanto esteve na presidência e terminará os seus dias tomando porres de Maria Louca no complexo penitenciário de Jericinó. Pode até ficar inelegível, sim, isso eu boto mais fé. No entanto, só a possibilidade da presença dele por aqui causar participações em podcasts, programas de TVs e realização de motociatas com aqueles velhos dentistas cornos fãs da 89 FM já me deixa atordoado. Se a escolha fosse minha, eu preferia que Jair ficasse na Flórida mesmo, sendo uma espécie de atração de circo do condomínio em que vive desde dezembro. Depois de nos torturar por tanto tempo com bandas de pós-grunge e fenômenos televisivos inexplicáveis como Friends e Stranger Things, os Estados Unidos deveriam aceitar pacificamente esse nosso revide e comemorar que nunca pensamos em coisas piores, como inserir o Gustavo Lima no mercado de country music. Mas o excrementíssimo pensa em voltar para liderar a direita brasileira contra o fantasma do comunismo. E disse para o entrevistador nazista Charles Kirk que descobriu um pouco tarde o talento para a política. Bom, só se ele descobriu agora, porque até dezembro o único talento era para ser parasita de dinheiro público e fazer rachadinha. Talvez até por isso o mito queira voltar. Se permanecer nos Estados Unidos, pode terminar sem renda, já que não teria capacidade nem para arranjar emprego de chapeiro no KFC. Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Tenho que continuar na política, né? Aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. José Múcio continua fazendo tentativas diárias, mas não vai adiantar, camarada. Não me arrependi de fazer o L ainda, independentemente do tipo de declaração que o senhor der na imprensa. E olha que as falas do ministro da Defesa costumam se situar entre o patético e o ridículo. E não é só quem está de fora que cultiva essa visão crítica do PTBista. Nessa semana mesmo, Geraldo Alckmin preferiu fugir numa entrevista no exato instante em que Múcio seria perguntado sobre eventuais punições aos milicos. A saída foi estratégica e nunca vi Alckmin andar tão rápido assim. Deixar você à vontade. Repare que ele some do quadro em fragmentos de segundos, fazendo um esforço físico descomunal para não se comprometer com as questões polêmicas. Já sobre os garimpeiros invasores de terras Yanomamis, o ministro mostrou a mesma condescendência e dissimulação para subestimar o problema e dizer que é preciso ser cuidadoso para não punir inocentes que estão ilegalmente nas reservas, que ninguém defendeu em nenhum momento, diga-se de passagem. Nós temos a preocupação de não prejudicar inocentes. No garimpo, tem pessoas que trabalham lá para se sustentar. Tem mulheres, tem crianças, tem homens que estão lá trabalhando pelo seu sustento. Você acha que eles são inocentes, ministro? Eu não posso julgar isso, né? O problema é que isso gera um bate-cabeça no governo, com a diretora da FUNAI denunciando que esses mesmos garimpeiros, inocentes e trabalhadores estão roubando suprimentos enviados para os indígenas. Não seria caso das Forças Armadas deixarem de pintar meio fio e justificarem porque existem? Se depender do Múcio, não. E ele nem tá errado. Onde já se viu milico defender indígena, não é mesmo? O principal motivo, que também foi uma situação muito delicada que nós identificamos, é que por conta dessa pressão que eles estão sentindo, né, os garimpeiros, de não conseguirem mais levar, principalmente os insumos, eles estão buscando alimentos que nós estamos enviando para os indígenas, buscando de várias formas, até mesmo em situações de violência.
No momento existe a tentativa de reposicionar o papel dos garimpeiros no mercado de trabalho brasileiro. Inicialmente vistos apenas como criminosos simples, eles passaram por um rebranding e começaram a ser considerados, inclusive por parte da esquerda, como meros trabalhadores sem alternativa que precisaram aceitar ser bucha de canhão da mineração predatória europeia em reservas indígenas. Conceitualmente não está tão errado, mas paralelamente esse mesmo discurso também serve para pequenos traficantes, milicianos, grileiros e jagunços. Em tese, toda ocupação laboral, mesmo que ilegal, é trabalho. Um avião ou vapor do tráfico trampam bem mais que qualquer CEO de MEI, por exemplo. O problema é complexo. Uma massa considerável da população é simplesmente jogada na marginalidade por conta da falência completa do Estado ao lidar com populações carentes que são historicamente abandonadas. Mas esse problema não se resolve apenas por meio de demagogia, já que garimpeiros que estão dentro das aldeias não cometem apenas crime ambiental, como também matam, estupram, escravizam e aliciam pessoas pertencentes à comunidade indígena. A mando de gente mais rica, poderosa e que não aguentaria uma semaninha de sol e malária nos rios do norte? Às vezes sim, mas estão lá sendo peões de um genocídio que é até incentivado por governos locais. Hoje, esses garimpeiros e todo o ecossistema em torno da atividade choram porque não podem pagar 15 mil para abandonar a região. Mas no governo do Jair, quando a boiada passava tranquilamente, os mesmos que agora se vendem apenas como vítimas tiravam a maior onda dos crimes que cometiam e exaltavam o próprio estilo de vida, ostentando nas redes e agindo como patrões. O tema é complexo e tem mais camadas que um doce mil folhas, mas a vítima principal, se for para começar a resolver a situação, continua a ser o indígena. A gente está vindo aqui, né, gravar esse vídeo para pedir que vocês compartilhem o vídeo do Facebook que a gente gravou agora, para pedir ajuda para que acione recursos humanos, porque o Lula se pronunciou dizendo que ele tá mandando o helicóptero, essas coisas, vir buscar garimpeiro, resgatar. Isso é mentira, não estão resgatando ninguém, a gente tá preso aqui e daqui a uma semana a gente não vai ter mais alimentação pra gente. E os índios vão começar a ficar estressados, porque é a gente que dá alimento pra eles, então eles vão ficar estressados, todo mundo vai ficar com fome e não vai ter como... Hoje um casal tentou varar andando e eles foram assassinados, foi o que chegou aqui pra gente. E a gente precisa de ajuda, porque são 30 dias andando e a gente é mulher, a gente não vai conseguir. Então, a gente se juntou aqui pra pedir socorro mesmo, entendeu, gente? Ia tentar conseguir um helicóptero, não deu certo. E os helicópteros, como sempre, né, eles estão cobrando 15 mil reais pra tirar a gente daqui. Ninguém tem 15 mil reais pra sair, essa é a verdade. De vez em quando, o Brasil ressuscita cadáveres insepultos da política que poderiam e deveriam ficar para sempre no mais profundo anonimato. O mais recente defunto de banho tomado que retornou à vida foi Demóstenes Torres, ex-senador de Goiás, caçado ao ser acusado de envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Agora veja, a exemplo do Mamãe Falei, o também ex-procurador da República conseguiu um feito impressionante, que foi ser expulso do DEM por reiterados desvios éticos. Sim, você não ouviu errado. Ele conseguiu ser expulso do partido do Antônio Carlos Magalhães por reiterados desvios éticos. O cara é brabo mesmo, hein? Desde 2012 o sujeito estava fora da vida pública, tentando apenas concorrer a deputado federal em 2018 e fracassando lindamente. Mas agora, Demóstenes encontrou uma outra maneira de aparecer, advogando para Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro e ex-secretário de Justiça do Distrito Federal, preso há um mês. Se depender da atuação do ex-senador nesta semana, a verdade é que o futuro de Anderson tá no mínimo comprometido. Metido a zoeirão, Demóstenes disse que, pelo linguajar usado na minuta do golpe, o autor só poderia ser o Tiririca. Sou eu. Oi, Matias. Acho que ele deveria processar. Ah, você acha que o Tiririca deveria processar? Isso, mas não pena que gosto dele. Você não gosta do Tiririca? Nem do Tirulipa. Nem do Tirulipa? Ah, que bom. Mas pior que colocar o Tiririca aí no vínculo foi dizer que é mal escrito a minuta. Porque deixa no ar a possibilidade dela ter sido feita pelo Mito ou pelo Marreco. Dois jumentos alados, né? Mas depois de um advogado da defesa meter essa, fica aquela dúvida. Afinal, quem é o palhaço mesmo? O que ele tem a dizer sobre a minuta encontrada na casa dele? Possivelmente foi feita pelo Tiririca, porque tem mais de 50 erros de português. Esse é um documento totalmente dispensável, irresponsável, juridicamente ignorante
e com uma construção legislativa horrorosa, incapaz, inclusive, de ser elaborado pelo próprio Ministério da Justiça. A esquerda histérica, formada por homens que fumam filtro amarelo em ambientes fechados e mulheres good vibe com apartamento cheirando a urina de gato, vive aterrorizada, como se fosse vítima do bolsonarismo a cada suspiro. Morre de medo de deboche, de debochar, de dar palco, de se impor, de tocar em certos nomes e temas. Uns coroinhas adultos com medo do capeta que atende pelo nome de Jair e vagam pela internet com o avatar da figurinha da Mafalda gritando basta. Desde que o senador capixaba Mike da SWAT anunciou que entregaria revelações bombásticas sobre uma tentativa de golpe articulada por Bolsonaro e Daniel Silveira, essa mesma ala da esquerda entrou em conspiranoia e começou a cogitar que o político teria intenções muito mais profundas, rebuscadas e estratégicas. Com o passar dos dias, Marcos Duval seguiu o caminho típico do bolsonarista burro e empoderado. Produziu provas contra si mesmo, mudou as versões sobre como eles pensaram em grampear o Xandão, se contradisse, confessou que manipulou informações e chegou a procurar um psiquiatra para provar que não era doido, não necessitava disso. Quase todo mundo tinha certeza que esse não era o problema. O laudo do médico só serviu para comprovar outra coisa, que o senador é cognitivamente prejudicado, mas insano não é mesmo. Essa é mais uma daquelas histórias para reforçar que a esquerda histérica exagera ao imaginar que o outro lado é capaz de grandes projetos golpistas. Para nossa sorte, eles não conseguem atingir sequer o nível dos planos infalíveis do Cebolinha. Não, mas isso tudo é estratégico. É a estratégia do senhor. Mas parece que a justiça não está tratando muito bem essa estratégia. O que você tem a dizer sobre isso? Não, tenho certeza que o resultado está dando certo. O senhor acha que está sendo positivo? Acho não, tenho certeza. E qual é o real motivo, o interesse que o senhor tem? Qual é o seu objetivo? Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido e eu, claro que eu fiz essa manipulação de notícias encontradas. A fauna do novo Congresso consegue ser ligeiramente mais exótica que aquela que se instalou por lá em 2018. Não. A vitória do Lula, infelizmente, não impediu que o Legislativo fosse composto novamente por influencers, policiais, paspalhos, oportunistas, tuiteiros, canalhas, ex-atletas e jornalistas de alta performance. Nesse início de legislatura, o estado que tem se destacado negativamente pelos políticos eleitos é Minas Gerais, que não contente em reeleger Zema como governador, ainda deu recorde de votos para Nicolas Ferreira, levou Cleitinho para o Senado e arranjou um emprego para o desempregado jogador de vôlei Maurício Souza. A dupla Cleitinho e Nicolas com K prometem causar altas confusões desde o dia em que foram empossados. O deputado federal, por exemplo, está se especializando em ofender todas as minorias possíveis em tempo recorde e já é processado pela dançarina Thaís Carla e pela deputada federal trans Duda Salabert, do PDT. Em parceria do senador Cleiton com K, ele relembra a época de vereador federal em BH e foi fiscalizar o hotel em que Lula estava hospedado por conta das reformas do Palácio do Alvorada, que estava até sem bico de luz e espelho de tomada após a passagem da família, né? O mais nefasto na estratégia dos dois é que todo mundo sabe que não há intenção alguma em fiscalizar os gastos do presidente, e sim em expor onde ele estava para ver se algum patriotário tem a coragem de tentar alguma ousadia no hotel. E se ocorresse alguma coisa com desfecho negativo para o Minion, seria mais uma daquelas ironias do destino que ocorrem todo dia. O bolsonarista virando mais vítima do bolsonarismo do que a oposição. Pessoal, aqui é o senador Cleitinho, estou aqui com o Nicolas Ferreira, nosso deputado federal, e a nossa maior função é fiscalizar. E a gente vai fazer isso, a gente está aqui para mostrar para vocês o hotel de luxo que o Lula está aqui há mais de 30 dias e ele precisa voltar para Alvorada, não é isso aí? É isso aí, ele não está lá na Alvorada, não é porque está dando goteira, está sem estrutura não, é por um mero capricho. E o pai dos pobres está aqui gastando o seu dinheiro para poder ficar aqui sem nenhuma transparência, sem nenhum tipo de processo de licitação. Eu já fiz o pedido de informação para que ele esclareça isso para o povo brasileiro. Pode ficar aqui o tempo que ele quiser, desde que ele paga com dinheiro dele, agora com dinheiro público não pode.
Menos conhecido, mas infelizmente também eleito para a atual legislatura pelo Rio Grande do Sul, o deputado Maurício Marcon começou sua caminhada rumo à fama na extrema-direita nesta semana, apostando num festival de ignorância convicta. Para se tornar conhecido, ele seguiu a Universidade Nicolas Conká de ofensas aleatórias a minorias e teve como alvos os nordestinos, os nortistas e em especial os baianos. De acordo com o nosso grande analista social, a Bahia é idêntica ao Haiti, muito suja e pichada. E os eleitores do Norte e Nordeste seriam menos escolarizados que os do Sul e do Sudeste, que na visão de Marcon e da esposa Sonsa, que fica ali do lado, só de papagaio de pirata, votam melhor e cobram mais dos políticos. Com essa linha de raciocínio estupenda, Marcon provou involuntariamente que o burro, na verdade, é ele, que chegou ao ridículo de mostrar que não sabe a composição do Senado e diz que só existem representantes do Nordeste nessa casa legislativa. Se vocês olharem a composição da mesa do Senado, vocês vão ver que todos os senadores são do Norte e do Nordeste. O Sul e Sudeste não tem senador. O único é o presidente, que é o Pacheco, e de resto não tem ninguém. Esse negócio da população no Nordeste cobrar menos os políticos, eu acho que interfere bastante na política brasileira. Porque eles não têm o compromisso de... É que eles também... muitos deles não são tão envolvidos com política, né? A gente teve lá na Bahia, assim, ó, é um Haiti, assim, não tem explicação, é uma pobreza, é tudo pichado, é sujo, e era uma área turística, né? Então a gente fica imaginando onde não é. Fora isso, o mano aí só pode estar de sacanagem sobre sulista e sudestino votar melhor. Espírito Santo colocou o Magno Malta de volta ao Senado. São Paulo elegeu um forasteiro que não sabe onde fica Diadema. O Rio confiou em Cláudio Castro, que até hoje ninguém sabe quem é. Paraná e Rio Grande do Sul evitaram que Moro e Mourão ficassem desempregados. E Santa Catarina colocou o limítrofe do Jorginho Melo para comandar o estado. Com essa linha de raciocínio deficitária, Marcon deu bons argumentos para a gente provar que ele estava errado, tanto que o próprio fez aquela notinha marota dizendo que foi mal compreendido e que não era bem isso que ele queria dizer. Claro, todo mundo sempre interpreta errado o que vocês têm a dizer na extrema direita, né? Não foi sua intenção, já sei, desculpa aí se magoei alguém, quem me conhece sabe. Falando em Sérgio Moro, tudo indica que o senador paranaense tem acompanhado o nosso canal e até aderido a termos que são usados constantemente na Galãs Feios. Em visita ao show rural de Cascavel, o Boquinha de Toca CD se auto-intitulou como um senador itinerante pujante, já deixando claro que vai passar o mandato fazendo vários nadas no interior do Paraná. E isso é compreensível. No sorteio das cadeiras que serão ocupadas pelos senadores em 2023, o Marreco deu o azar de cair em um assento entre Humberto Costa e Tereza Leitão, ambos do PT de Pernambuco, o que deve até motivá-lo a passar mais tempo em viagem. Agora, a parte que eu fiquei triste nesse vídeo foi quando o ruralista revelou que o cônjuge estava sendo assediado no evento. Bom, eu gostaria de cogitar que era mentira e exagero, mas levando em consideração que estamos falando de uma feira agropecuária, não duvido nada que o local estivesse repleto de fanáticos pela camisa preta que o Andreasa tanto adora. A gente que se impressiona porque por onde a gente anda, o assédio em cima do Sérgio Moro é uma coisa impressionante. Viemos a Cascavel e vamos continuar percorrendo o Paraná. O Paraná tem o compromisso de ser um senador itinerante. No momento, há em plataformas de streaming 2 séries que contam detalhes sobre a enorme tragédia que foi o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse tema sempre foi tratado com o maior respeito, como qualquer outra tragédia do mesmo porte, tipo queda do avião da Chapecoense e deslizamentos de barragens em Minas Gerais. Mas não engane-se, sempre existirá um ser humano desprovido de sensibilidade para fazer alguma piada ou comentário delirante sobre casos desse tipo. Foi o que aconteceu durante o show da banda Dubai, em Roraima. O vocalista Ícaro Trindade mandou a saudação Alô Boate Kiss, enquanto um artefato pirotécnico era aceso no palco. Foi um
sinalizador igual aquele usado pela banda gurizada fandangueira que fez com que a Boate Kiss terminasse incendiada. Com o medo de ser cancelado, o cantor gravou um vídeo de desculpas que não foi muito convincente, mas ao menos temos que reconhecer que foi autêntico, com direito a Ícaro dizendo que assistiu a série sobre a Boate Kiss, entende a dor dos familiares e também já perdeu 2 irmãos tragicamente. Apesar de sabermos que é apenas um joguinho de cena, ele se saiu melhor que a maioria dos atores e cantores que emitem declarações absurdas quando pisam na bola. 1, porque não usou Quem Me Conhece Sabe. 2, porque não forçou o choro cenográfico. 3, porque não usou roupa neutra e meteu logo uma Balenciaga falsa. Já é melhor que a escola Naldo Bene de pedido de desculpas. Venho aqui através deste vídeo fazer com que este vídeo fique em forma de retratação, em forma de um pedido de desculpa a todos os familiares, a todas as vítimas que sofrem até hoje de alguma forma com algum dano, tá bom? Da tragédia da Boate Kiss. Eu também já perdi 2 irmãos, de forma trágica, tá bom? Assisti a série tá no auge. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, quer nos apoiar, entre aqui no primeiro comentário, tem os nossos apoios, o Apoia-se, tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal para um depósito imediato, tem nossas camisetas maravilhosas para você sair bem diagramado aí pelas ruas do Brasil e do mundo todo. Também aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro. Se torne membro, faça parte dessa confraria aí, dessa igreja Galãs Feios que tem mais de 5 mil fiéis entre o Apoia-se e o Seja Membro. Vamos aumentar para 10 mil, depois dobrar a meta e triplicar, quadruplicar. Vamos lá, meu povo, ajude a Galãs Feios a sobreviver em 2023. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. A novidade nossa agora, também Galãs Feios ali no TikTok, porque a gente é muito jovem. E se você é um desses que ainda acredita no Sérgio Moro, em sua camisa preta de enxadrista que o Andreasa tanto adora, só tem uma coisa pra dizer: não passando!